Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Patrick Vieira, falo aqui do pré-concurso Roberto Quintino e hoje nós vamos dar sequência aí à nossa matéria de matemática para o concurso da Prefeitura de Montes Claros. Bom, só para a gente relembrar algumas coisas, na primeira aula e na segunda nós vimos aí o que é o sistema de numeração decimal e como ele se comporta. Nós vimos que ele é um sistema que pode ser dividido em ordens. Quando nós juntamos aí 3 ordens, nós temos uma classe. Bacana? Vimos também que é um sistema posicional, ou seja, o algarismo ele vai ter um valor de acordo com a posição que ele ocupa. Bacana? Além disso, eu apresentei para vocês os conjuntos numéricos. Quais são esses conjuntos numéricos? Primeiro, conjunto dos números naturais. Começa lá do zero, beleza? Então ele tem um começo, mas ele não tem fim. Ele começa do zero e ele vai aumentando, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o infinito, beleza? Depois nós vimos o conjunto dos números inteiros, que nada mais é do que o conjunto dos números naturais, só que com a parte negativa, beleza? Então ele tem as duas pontas aí se a gente pensar como uma reta, beleza? Então, pessoal, nós temos aí as duas pontas da reta, certo? Começa lá de menos infinito e vai subindo, né? Menos 2, menos 1 passa pelo zero e aí vai infinitamente aí também com a parte positiva. Depois disso, nós vimos também o conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? Todo número que eu posso representar na forma de fração. É uma divisão. Lembrando que o meu numerador tem que ser um número inteiro, beleza? E o meu denominador tem que ser um número inteiro também, e ele tem que ser diferente de zero, beleza? Temos aí as dízimas periódicas, né? São números racionais. Qualquer fração, beleza? Qualquer número que nós podemos escrever na forma de fração. E por último, nós vimos o conjunto dos números irracionais. O que são o conjunto dos números irracionais? Todas as dízimas não periódicas, ou seja, são números que têm infinitas casas decimais depois da vírgula, só que não apresentam nenhum padrão de repetição, beleza? E aí, pessoal, nós estávamos começando as operações com o conjunto dos números reais, beleza? Então, nós vamos dar sequência aí nessas operações. E uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: deem muita importância para essa nossa matemática básica aqui. Por quê? A matemática, pessoal, eu gosto de falar que a matemática é como uma casa que você vai construir. Se você tem uma base, né, um alicerce fraco e constrói uma casa, o que vai acontecer com essa casa? Vai cair. A matemática é a mesma coisa. Para aprender coisas mais complexas lá na frente, nós precisamos dessa matemática básica que não tem jeito. Então, dê importância, certo? Essas operações básicas aí nos conjuntos numéricos que vai dar tudo certo, beleza? Então, vamos lá para nossa aula. Pessoal, operações aí com os números reais, certo? Nós vamos começar com a soma e a subtração, beleza? Nós temos aí vários conjuntos numéricos, né? Todos eles pertencem ao conjunto dos números reais. Lembrando aí que o conjunto dos números reais é quando eu junto todos aqueles conjuntos, né? Então, beleza. Então, eu vou começar aqui, olha, falando com vocês a respeito da soma e da subtração no conjunto dos números naturais. Quem são os conjuntos, quem são os elementos do conjunto dos números naturais? Começa do zero e vai até o infinito, beleza? Então, é o seguinte, nós temos aí a soma. Pessoal, como é que eu vou somar com números naturais? Pessoal, é muito simples, é só efetuar a soma normalmente. Imagine que eu tenha aqui, olha, imagine que nós tenhamos aqui 20 mais 12. Galera, esse daqui é muito fácil, né? É só efetuar a soma normalmente. 20 mais 12, 32. Agora, quando nós temos aí números grandes para a gente efetuar uma soma, nós temos uma estrutura que nós temos que respeitar, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho 347 e eu quero somar com 2.932. Como que eu vou armar essa conta? Pessoal, é muito tranquilo. Eu vou pegar o maior número, vou colocar em cima, né, que é o 2.932, beleza? E aí, eu tenho que colocar o 347 agora, só que eu tenho que tomar um cuidado. Qual cuidado que é esse? Bom,
eu tenho que encaixar ordem embaixo de ordem, as mesmas ordens, beleza? Então, se eu tenho aí unidade de milhar, eu tenho que encaixar embaixo de unidade de milhar, beleza? Então, por exemplo, 347, nós temos aqui unidade, dezena e centena. Então, nós temos aí a ordem das centenas. Tenho que encaixar embaixo da ordem das centenas do 2.932, beleza? Então, pessoal, é o seguinte. Quem está aqui na ordem das centenas do 2.932 é o 9. Então, o 3, que também pertence à ordem das centenas, tem que encaixar embaixo do 9, beleza? Depois que eu encaixei o primeiro algarismo corretamente, é só repetir os outros que automaticamente nós teremos aí as ordens certinhas uma embaixo da outra. Então, agora é só colocar o 47 aqui. Então, encaixou a primeira, pronto, tranquilo? E aí é só efetuar o quê? A soma. Então, eu tenho aqui, olha, 2 com mais 7, isso daqui dá 9. 3 com mais 4, isso daqui vai dar 7. E 9 com mais 3, pessoal, isso daqui dá 12. Só que eu não posso colocar o 12 aqui, certo? Quando eu tenho aqui 12 centenas, né? Automaticamente eu posso fazer o que? Uma transformação. Essas 12 centenas que eu tenho, certo? 12 centenas é a mesma coisa que o quê? 1.200, certo? 12 centenas é 12 vezes 100, 1.200. 1.200 eu tenho uma unidade de milhar e duas centenas. Eu coloco aqui a parte das centenas, que é o 2, né? Duas centenas. E essas outras 10 centenas, né, que vão formar uma unidade de milhar, eu mando aqui, olha, para a próxima ordem, que é a ordem das unidades de milhar. Agora eu efetuo a soma 1 com mais 2 dá 3. Então o resultado aí 3.279. Bacana? Então é só seguir essa estrutura, encaixar um embaixo do outro e ir embora. Não tem segredo. Agora nós falamos aqui da soma, temos que falar também da subtração. Imagine que eu queira fazer aqui, olha, 2.932 menos 347, beleza? Então agora eu vou fazer essa subtração aí. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, seguinte, é o mesmo processo. Então, nós vamos colocar aí o 2.932, beleza? E eu vou encaixar o 347 na ordem das centenas, certo? Porque a maior ordem que eu tenho no 347 é o 3, que pertence à ordem das centenas. Então, eu vou encaixar aí embaixo do 9, que também pertence à ordem das centenas. Encaixou o primeiro corretamente? Pronto, vai embora. Então, menos aqui, beleza? Agora, pessoal, eu tenho que efetuar a subtração, beleza? Eu tenho que fazer, então, 2 menos 7. Tem como eu tirar 7 de 2? Não tem jeito, né? Não tem como eu tirar 7 de 2. O que eu tenho que fazer, então? Pegar emprestado da minha próxima ordem. Então, aqui eu tenho duas unidades e eu vou pegar emprestado aqui, ó, do 3. O 3, pessoal, ele pertence aí à ordem das dezenas. Cada dezena equivale a 10 unidades. Então, se eu estou pegando uma dezena emprestada para colocar na ordem das unidades, isso aqui vem para cá como 10, né? Vem para cá como 10. Como eu já tinha 2, né? Então, no total aqui, olha, eu vou ter o quê? Eu vou ter 12. Então, eu posso cancelar esse 2 aqui e deixar 12, beleza? Então, é sempre assim que funciona. Uma dezena que eu peguei emprestada, ela vai aí como 10 unidades, tranquilo? E o 3 aqui, pessoal, como eu peguei uma dezena, o que vai acontecer? Restaram duas. Agora eu posso efetuar, né? 12 menos 7, isso daqui vai dar 5. Novamente, nós entramos nesse problema. Tem como eu retirar 4 de 2? Não tem jeito. O que eu tenho que fazer? Pegar emprestado agora da ordem das centenas. Quando eu pegar uma centena, isso aqui vai ficar 8 centenas. Vou pegar uma emprestada e vou mandar para a ordem das dezenas. Só que uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas. Então, se eu peguei aqui, ó, uma centena, vai para lá como 10 dezenas. Como eu já tenho duas dezenas, então eu vou ficar com 12 dezenas.
Agora eu posso efetuar 12 menos 4, isso daqui vai dar 8. Sobraram aí 8 centenas. Então a conta que eu tenho que fazer é 8 menos 3. Agora posso, né? Eu tenho 3 que eu quero tirar de 8. Dá para tirar. 8 menos 3, 5. Percebam que não tem nada embaixo do 2, beleza? Se não tem nada debaixo do 2, é apenas o quê? Descer o 2, né? Repetir. 2.585. Então, a soma e a subtração aqui nos números naturais seguem essa estrutura, beleza? Encaixe a ordem embaixo da ordem aí e pronto. Só efetuar. Na subtração, nós temos esses pontos aqui. Se não der para eu efetuar a subtração, o que, que eu tenho que fazer? Pegar emprestado, beleza? Então, nós temos aí a soma e a subtração no conjunto dos números naturais. Pessoal, seguindo aqui, nós temos o seguinte, nós temos agora que falar do conjunto dos números inteiros, beleza? Quando eu falo do conjunto dos números inteiros, eu já estou pegando o quê? Estou pegando o conjunto dos números naturais e adicionando a parte negativa. Então, os números negativos fazem parte desse nosso conjunto aqui agora. Então, eu vou fazer soma e subtração com esses números. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que vai acontecer no conjunto dos números inteiros que não acontece no conjunto dos números naturais, que é o quê? Dá um resultado negativo, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho 5 e eu quero subtrair 13, beleza? No conjunto dos números naturais eu não posso fazer essa operação, porque o conjunto dos números naturais tem apenas números positivos e o zero. Ou seja, não tem um resultado para essa conta no conjunto dos números naturais. No conjunto dos números inteiros já tem, porque nós temos os números negativos. Então, eu vou fazer essa conta. E como é que eu vou fazer, pessoal? Sempre que eu tenho uma subtração, beleza? Eu vou analisar o seguinte. Qual é o sinal que acompanha o maior número? O maior número entre 13 e 5 é o 13. E o sinal do 13 é negativo. Então, eu mantenho o sinal de negativo, beleza? E aí eu efetuo a subtração. 13 menos 5, isso daqui vai dar 8. Então, se eu tenho 5, beleza? E eu vou tirar 8, quer dizer, se eu tenho 5 e eu vou tirar 13, eu vou ficar devendo 8. É sempre bom a gente pensar com números, com dinheiro, né? Eu tenho 5 reais e eu vou perder 13, oxe, eu vou ficar devendo 8 reais, beleza? Então, sempre que tiver uma subtração, mantenha o sinal do maior número. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 18 menos 24, pessoal, quem é o maior número? Fica fácil verificar aqui que o maior número é o 24. Qual que é o sinal que está acompanhando o 24? É o sinal de menos. Então, é ele que nós vamos colocar, beleza? E aí eu faço aqui a subtração. 24 menos 18, isso daqui vai dar 6. Então, se eu tenho 18 reais e perco 24, eu vou ficar com uma dívida aí de 6, beleza? Galera, é o seguinte. Se o sinal... Vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho 24 e eu vou tirar 10. Qual número é maior, 24 ou 10? O maior número é o 24, beleza? Qual que é o sinal do 24? Não tem, professor. Sempre que não tem sinal, o número é positivo. Então, o sinal é de mais, beleza? Ou seja, quem é o maior número é o 24. Qual que é o sinal que acompanha o 24? É o sinal de mais. Agora, eu apenas efetuo a subtração. 24 menos 10, isso daqui vai dar 14, beleza? Então, pessoal, precisa colocar o sinal de mais, certo, na resposta? Não. Vocês vão lembrar que se não tiver o sinal de mais, o número é positivo. Beleza. Então, galera, outra coisa. E se eu tiver uma soma apenas com números negativos? Imagine que eu tenho o seguinte, olha. Menos 8 mais menos 32. Percebam que eu só tenho o que aí, ó? Sinalzinho de menos, beleza? É menos 8 e eu vou somar com menos 32. Sempre que eu tenho os mesmos sinais, beleza? Prestem atenção. Os mesmos sinais, eu conservo o sinal, que é o sinal de menos. Somo os números. 8 com mais 32, 40. Beleza?
mesmos sinais, soma os números e conserva o sinal, beleza? Por exemplo, se eu tenho mais 18 mais 22, beleza? Os dois números têm sinais positivos. Então, eu mantenho o sinal de mais e somo 18 com mais 22, que vai dar 40, beleza? Aqui em cima, os dois têm o sinal de quê? Sinal negativo. Mantém o sinal de negativo e soma os números, beleza? Ah, professor, então, com soma e subtração nos números inteiros, é sempre isso daí, pessoal. Ou vai ser... Então, pessoal, nos números inteiros vai ser isso daí, beleza? Não muda. Se nós temos aí, olha, aqui é mais, viu? Se nós temos sinais diferentes na soma, vocês vão conservar o sinal do maior, beleza? Sinal do maior foi conservado, sinal do maior foi conservado, sinal do maior foi conservado. E faz a subtração, beleza? Se a soma apresentar apenas sinais iguais, negativo, sinais iguais, aí também negativo. Vocês vão conservar o sinal e somar, beleza? Menos 8 mais 32, 40. Essa é a soma e a, perdão, e a subtração aí no conjunto dos números inteiros, beleza? Então, soma e subtração no conjunto dos números inteiros é isso. Vamos ver alguns outros exemplos aqui. Para isso, deixa eu apagar aqui. Então, imagine que nós tenhamos aí uma soma com mais elementos. Imagine que nós tenhamos menos 8 mais 32 mais menos 64. Como que eu vou resolver isso daí? Bom, nós vamos aplicar as mesmas regras que nós vimos anteriormente. Tranquilo? Então, olha, eu posso separar por partes. Pega esses dois aqui primeiro e aplica a regrinha. Os sinais deles são iguais ou são diferentes? São diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Então, eu conservo o sinal do maior. Qual o número que é maior? É o 32. O sinal dele é positivo, beleza? E aí eu faço o quê? Subtraio 32 menos o 8, né? Vai dar 24 mais 24. Tranquilo? Então, conserva aí, conserva o sinal do maior, subtrai os números 32 menos 8, 24. Lembrando que nós temos aí, ó, uma soma com menos 64. Beleza? Então, gente, é o seguinte. Quem é maior aqui agora? O maior número é o 64. Qual que é o sinal do 64? É negativo, então eu mantenho o sinal de menos. E aí, o que é que eu faço? Efetuo a subtração. 64 menos 24, isso daqui vai dar 40. Então, a resposta é menos 40. Bacana? Então, são essas duas regrinhas na soma e na subtração de números inteiros. Conserva, beleza? Conserva o sinal e soma quando os sinais forem iguais. Conserva o sinal do maior e subtrai quando os sinais forem diferentes, beleza? Uma operação de soma e subtração com números inteiros. Além disso, pessoal, nós temos também o conjunto dos números racionais, beleza? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui que nós vamos falar agora do conjunto dos números racionais. Soma e subtração de números racionais. Seguinte, números racionais, ele pode vir na forma de fração ou ele pode vir na forma de número decimal, beleza? E nós vamos verificar aqui como que nós vamos fazer a soma e a subtração nesses dois casos, beleza? Quando eu falo de soma e subtração de números racionais na representação decimal, pessoal, por exemplo, 3,51 mais 2,8512, certo? Só para a gente ver uma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou armar a operação do mesmo jeito que nós armamos lá no conjunto dos números naturais. Então, eu posso colocar, tanto faz, certo? Aqui na soma, quem eu coloco primeiro ou quem eu coloco embaixo. Não tem problema nenhum, não. 3,51, certo? E eu vou somar com 2,8512. Então, o cuidado que nós temos que tomar aqui é o mesmo cuidado do conjunto dos números naturais. Eu tenho que encaixar ordem embaixo de ordem, certo?
unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Uma dica que eu dou para vocês aqui é: encaixem a vírgula embaixo da vírgula, certo? Coloca a vírgula aqui, ó. Antes da vírgula nós temos quem? O 2. Então, automaticamente já está encaixado. Unidade embaixo de unidade. Depois a gente encaixa o resto. 8, 5, 1, 2. Pronto, encaixou a vírgula, pessoal, embaixo da vírgula aí, vai embora. Automaticamente todos os outros números vão encaixar certinho. Depois da vírgula, percebam que nós temos o 5 e o 1. Aí nós já temos aí o quê? Os submúltiplos, né? Nós temos aí o décimo, o centésimo, o milésimo e assim por diante. Então, vamos fazer a soma. Ah, professor, eu não tenho nada aqui, ó. Que buraco eu tenho aqui? O que eu posso fazer? Posso completar com zeros. Tranquilo? Para efetuar a soma. Então, 0 com mais 2 dá 2. 0 com mais 1 dá 1. 1 com mais 5 dá 6. 5 com mais 8 vai dar 14, né? E aí, se passou de 10, eu faço o quê? Desço 4 e os 10, certo? Vai transformar o quê? Em uma ordem à frente. Como eu tô aqui na ordem dos décimos, 10 décimos vão formar uma unidade. Então, deu 14, eu desço 4, né? E vai 1. 1 com mais 3 vai dar 4. 4 com mais 2, aqui vai dar 6. E aí eu tenho que lembrar também de fazer o quê? Descer a vírgula, sempre na mesma posição. Então, ao somar esses números racionais aí, o resultado vai ser 6,4612, beleza? Então, vírgula embaixo de vírgula, ordem embaixo de ordem, tudo certinho, não tem como errar. Bacana? Agora, pessoal, vamos verificar aqui como a gente vai fazer para fazer a subtração, beleza? Eu vou pegar esses mesmos exemplos aqui, eu vou pegar o resultado, né, que é o quê? 6,4612. Eu quero fazer a subtração disso daí com 3,51 menos 3,51, beleza? Pessoal, se nós vamos fazer a subtração, eu não posso alterar aquela ordem ali, viu? Na soma, tanto faz. Na subtração, não. Tem que ser exatamente nessa ordem. Isso dá um valor diferente. Então, eu tenho que fazer 6,412 menos 3,51. Então, vamos lá. Coloca aí, ó, vamos armar. 6,4612 menos, beleza? 3,51. E aí, gente, é o mesmo processo. Encaixou a vírgula embaixo da vírgula, ó. O 3 entra aqui. 3 e 6 são unidades, tá certinho. E aí a gente encaixa o 51. Tem buraco? Pode completar com zeros. E aí é só fazer a subtração. 2 menos 0 vai dar 2. 1 menos 0 vai dar 1. 6 menos 1 dá 5. 4 menos 5 não tem como eu tirar 5 de 4. O que eu faço? Pego emprestado, é o mesmo processo. Pego emprestado do 6 aqui. Aqui fica 5. E vai quanto para lá? 10, né? Só que eu já tenho 4, então nós teremos aqui 14. 14 menos 5, 9. Desce a vírgula, né? Não podemos esquecer dessa vírgula de jeito nenhum. E aí, ó, sobrou quem? O 5. 5 menos 3 dá 2. 2,9512, ok? E aí, pessoal, aconteceu uma coisa muito interessante aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Que é o seguinte. Se eu peguei o resultado e subtraí, certo? O 3,51, o que eu deveria encontrar era 2,8512. Só que eu encontrei 2,9512, o que significa que a minha conta de soma ela está errada, beleza? E eu percebo aqui o seguinte, olha, 5 com mais 8 vai dar o quê? Vai dar 13, né? 5 com mais 8 dá 13 e não o valor que eu havia colocado. Então, o resultado correto é o quê? 6,3612. Isso aqui é bacana por quê? Porque como a soma e a operação são operações inversas, se eu efetuo uma soma e eu quero tirar a prova, é só fazer a subtração e verificar com os valores se vai dar certo. Desse jeito que nós fizemos aqui, deu errado, porque nós havíamos feito a operação de soma errado, certo? 5 com mais 8 eu havia colocado 14 e é 13, né? Então, deu errado. Agora, vamos verificar se está tudo ok?
É até uma maneira bacana da gente conseguir verificar se a nossa continha está correta ou não. Então, pessoal, agora nós vamos fazer uma nova subtração e verificar se realmente o valor está correto agora. O que nós temos que fazer, olha, eu vou fazer aqui no canto, é o resultado 6,3612, eu vou subtrair aí de 3,51. Se a nossa conta de soma realmente está correta, o resultado que eu tenho que encontrar é 2,8512. Então vamos lá. Completo com zero aqui. 2 menos 0 vai dar 2. 1 menos 0 dá 1. 6 menos 1, 5. Beleza? 3. Não tem como eu tirar 5 de 3. Eu vou pegar emprestado do 6. Aqui vai ficar 5. E o 3, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 13. Beleza? 13 menos 5. Isso daqui vai dar 8. Vírgula embaixo de vírgula e 5 menos 3, 2. 2,8512. Então, pessoal, sempre que vocês fizerem uma soma, vocês podem utilizar esse artifício, né, essa manha, para determinar se vocês realmente acertaram a soma ou não. Na hora que pegar o resultado, subtrair de um dos números, tem que dar o outro. Foi até interessante isso ter acontecido aqui. Eu falei isso daqui para vocês. Então, soma e subtração com números na representação decimal é dessa maneira. Encaixou, ordem embaixo de ordem, vai embora. Beleza? Agora, o número também pode vir na forma de fração. Beleza? Então vamos lá. Vou apagar aqui um pouquinho para a gente liberar espaço. Beleza? Prontinho, espaço liberado. Vamos falar aí. Quando ele vem na forma de fração, pessoal, nós temos o seguinte, olha, vamos somar aqui 2 quintos mais 3 quintos. Galera, é o seguinte, se os denominadores eles são iguais, é muito simples. O que que eu vou fazer? Conservo o denominador, somo os numeradores, 2 com mais 3, 5. Prontinho, acabou. Denominadores iguais, mantém o denominador, soma os numeradores, certo? Só para falar, o que vem em cima, eu chamo aí de numerador da minha fração. O que fica embaixo é o que eu chamo de denominador. Numerador, denominador, beleza? Denominadores iguais, conserva e soma. Então, vamos ver outro exemplo aqui, agora com uma subtração. Ó, menos 8 sobre 10 mais 16 sobre 10. Pessoal, percebam que eu tenho aqui uma subtração também, né? Vai valer a mesma regrinha. Quem é o maior ou o menor? Pessoal, o maior aqui é 16 décimos, não é? Os denominadores são iguais, o maior é 16. Quem é o sinal do maior? É mais. Beleza? Então, mantém o sinal de mais, subtrai os numeradores, né? Já que o denominador é 10, mantém aí o denominador. 16 menos 8, isso daqui vai dar 8, beleza? Então, soma e subtração de frações, quando os denominadores eles são iguais, é bem tranquilo. Mantém o denominador, subtrai ou soma aí os numeradores. Bacana? O nosso problema, pessoal, é quando nós temos aí soma e subtração de números racionais na representação fracionária com denominadores diferentes. Mas isso daqui eu vou deixar para trabalhar com vocês um pouco mais na frente, quando a gente já tiver gravado aí a aula a respeito de mínimo múltiplo comum, beleza? Então, operações aí com números racionais na representação fracionária, por enquanto, é isso daí. Denominadores iguais, conserva o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Muito simples. Bacana? Então, bacana, pessoal. Nós já vimos aqui, então, a soma e subtração nos números naturais, inteiros e racionais. O que nós vamos fazer aqui agora? Ver a multiplicação, beleza? Multiplicação. Vamos lá. Pessoal, primeiro, o que é uma multiplicação, certo? Lembrando que nós vamos começar aqui no conjunto dos números naturais, beleza? O que é uma multiplicação? Gente, é o seguinte, imagine que nós tenhamos uma soma dessa maneira aqui, ó.
Nossa, dá até preguiça de escrever, não é? Então a multiplicação é um jeito mais rápido que o pessoal arrumou de escrever uma soma enorme. O que eu vou fazer? Eu vou contar aí, certo? Quantas vezes que o 5 aparece. O 5 aparece uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Então eu posso escrever que o 5 aparece 6 vezes. Então é 6 vezes 5. Para eu não precisar escrever 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 6 vezes, eu desenvolvo o quê? A multiplicação e escrevo apenas 6 vezes 5. Olha como é que fica menor. Então, a multiplicação nada mais é do que uma forma mais simplificada de escrever uma soma, beleza? E aqui é importante o quê? Vocês estarem com a tabuada em dia, beleza? Isso é fundamental para conseguir dar sequência e desenvolver todos os conteúdos aí de matemática, beleza? Então, se garra um pouquinho na tabuada, tira um tempinho, cola a tabuada na porta do quarto. Sempre que vocês deitarem, dá uma olhadinha lá para ter em mente aí, certo? A tabuada decorada, beleza? Isso é muito importante. Então, multiplicação aí com números naturais. Pessoal, números naturais, beleza? São os números positivos. Então, é só a tabuada e, claro, nós temos aí a multiplicação com mais números. Então, por exemplo, se eu vou fazer a multiplicação de 322 vezes 16, eu tenho que armar, certo? E efetuar essa multiplicação. Então, eu vou colocar 322 vezes 16. Na multiplicação, pessoal, eu não preciso ter aquela preocupação de encaixar ordem embaixo de ordem, beleza? Não tem essa necessidade. Tranquilo? Então, qual é o processo aí da multiplicação? Nós começamos a multiplicar pelo 6, certo? Então, tanto o 1 quanto o 6 são os algarismos do 16, eles vão ter que multiplicar todos os algarismos aí do 322, beleza? Então, vamos lá, nós começamos aí pelo 6. 6 vezes 2 dá 12, certo? Só que eu não coloco o 12 aqui. O 2, ele está na casa das unidades. Então, 6 vezes 2, 12 unidades. Quando eu tenho 12 unidades, eu posso agrupar 10 unidades mais 2 unidades. Essas 10 unidades, elas vão se transformar em uma dezena. E eu falo o seguinte, ó, 12 desce o 2, vai 1. Prontinho. 6 vezes 2 dá 12 também, com mais 1 que está lá em cima, né? 6 vezes 2. Esse segundo 2 aqui, ele está na casa das dezenas. 6 vezes 2 dá 12, só que eu já tinha uma dezena lá. Então, nós temos aí 13 dezenas. E essas 10 dezenas nós vamos transformar em uma centena aqui em cima. 6 vezes 3 dá 18, beleza? E 18 com mais 1, 19. Como eu já cheguei no último algarismo aqui, do 322, eu coloco o resultado completo, beleza? Agora eu vou passar para o próximo número, que é o 1. Vou efetuar a multiplicação do 1 pelo 2, depois pelo 2 e depois pelo 3, beleza? Só que quando eu for multiplicar, 1 vezes 2 dá 2. Eu não coloco o resultado aqui. Sempre que eu passei para o próximo número na multiplicação, por exemplo, eu estava multiplicando com 6, acabei e vou multiplicar com 1. Eu dou o quê? O espaço de uma casa para a esquerda. Então, 1 vezes 2 dá 2. Percebam o seguinte, eu pulei essa casa aqui e coloquei o resultado na próxima. Sempre vai acontecer dessa maneira. Beleza? Tá multiplicando? Acabei de multiplicar com 6. Vou começar com 1. O resultado da multiplicação de 1 vezes o primeiro algarismo, vou deslocar uma casa para a esquerda e colocar o resultado. Beleza? Sempre assim. Então, 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2, 2 novamente. E 1 vezes 3 dá 3. Finalizei, pessoal. É só passar o traço e somar. Não tem nada aqui embaixo, eu posso completar com 0 ou não precisa, é só descer o 2. 3 com mais 2 dá 5 e 9 com mais 2, isso daqui vai dar 11. 11 é um número maior que 10. Eu desço 1 e os 10 aí, né, vai formar uma nova ordem. Então, deu 10, deu 11, né, desce 1, vai 1 aqui em cima. 1 com mais 1 dá 2 e 2 com mais 3 dá 5. 5.152 é o resultado aí da nossa multiplicação.
A multiplicação com números naturais é sempre assim, beleza? Então, falamos aí da multiplicação com os números naturais, nós temos que trabalhar agora com a multiplicação dos números inteiros. E aí nós temos uns pontos que nós temos que visualizar aí, beleza? Então, pessoal, vamos dar sequência aqui, ó. Agora, trabalhando aí com o conjunto dos números inteiros. Lembrando que o conjunto dos números inteiros tem a sua parte positiva e a sua parte negativa. E aí nós temos que lembrar do quê? Da regrinha dos sinais. Pessoal, se eu vou fazer multiplicação com números inteiros, eu tenho que lembrar que se eu pegar um número negativo e multiplicar, certo? Por um número negativo, o resultado vai ser um número positivo. Menos vezes menos dá mais. Se eu pegar um número positivo e multiplicar por outro número positivo, o resultado vai ser positivo também. Beleza? Se eu pegar um número negativo e multiplicar por um número positivo, resultado negativo. E se eu pegar um número positivo e multiplicar por um número negativo, o resultado é negativo. O que nós temos aqui da regra dos sinais? Números com sinais iguais, ó, menos e menos, resultado positivo. Sinais iguais, positivos. Sinais diferentes, quando um é mais e o outro é menos, o resultado vai ser negativo, beleza? Então, por exemplo, eu vou fazer a multiplicação aqui, olha, de menos 7 vezes mais 8. Eu tenho um com sinal de negativo, outro com sinal de positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Agora é só multiplicar. 7 vezes 8, 56. Beleza? 7 vezes 8, 56. Bom, vamos pegar outro caso aqui. Menos 7 vezes menos 7. Menos vezes menos, pessoal, dá mais. 7 vezes 7, 49. Beleza? Sinais iguais, resultado positivo. Bacana? Então, lembrem da regrinha dos sinais e apliquem na hora de multiplicar. Claro que eu posso ter o quê? Mais parcelas não, mais fatores na minha multiplicação. Por exemplo, eu tenho menos 2 vezes menos 3 vezes mais 4 vezes menos 2. O que eu tenho que fazer? Aplicar a regrinha dos sinais. Só que eu tenho que fazer por partes, beleza? Então, primeiro eu agrupo aqui, ó. Menos e menos. Sinais iguais vai dar positivo. Então, o resultado aqui vai ser positivo. Agora, eu vou para esses dois aqui, ó. Mais e mais. Sinais iguais também. Então, o resultado aqui continua sendo positivo. E, por fim, eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, o resultado dessa conta toda aqui vai ser um número negativo, beleza? Então, é só ir efetuando. A gente pode pensar o seguinte também. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes mais dá mais também. E mais vezes menos, o resultado é menos, que nós já colocamos aqui. Efetuou a regrinha do sinal, efetuou, colocou o sinal no resultado, só multiplicar os números agora. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 dá 24 e 24 vezes 2, 48. Então, resultado aí, 48, beleza? Então, tá aqui a multiplicação aí envolvendo os números inteiros, beleza? Quando eu tenho números com mais algarismos, nós vamos fazer o quê? Efetuar a operação do mesmo jeito que nós efetuamos com o conjunto dos números naturais. Imagine que eu tenho aqui menos 64 vezes, né? Menos 64 que multiplica menos 8. Pessoal, menos vezes menos, sinalzinho aí, olha, sinalzinhos iguais. Sinais iguais, o que eu faço? Positivo, né? Sinais iguais, resultado positivo. Então, nós já sabemos que o resultado que vai sair dessa multiplicação é positivo. Agora é só fazer o quê? 64 vezes o 8. 8 vezes 4, 32. Desce o 2. E esses 30, né? São 30 unidades, eu transformo em dezenas. E vai aí 3 dezenas.
3. Aí eu faço o quê? 8 vezes 6, 48. 48 tem que somar com o 3 que está lá em cima. Isso aqui vai dar 51. Como menos vezes menos dá mais, resultado aí mais 512. Precisa colocar o sinal de mais? Não precisa, pois quando o número não vem acompanhado de sinal, nós sabemos aí que o sinal ele é positivo, beleza? Então, pessoal, tranquilo demais, operações aí com números inteiros. Vamos agora ver as operações com os números, operação de multiplicação, quando nós estivermos falando dos números racionais, beleza? Como eu já havia falado lá na soma e na subtração, o conjunto dos números racionais ou ele virá na forma de decimais, 3,22, ou na forma de fração, beleza? Para efetuar a multiplicação na forma de números decimais, imagine que eu queira multiplicar 3,22 vezes 8,1. O que eu vou fazer? Armar, né? Vamos armar aqui essa operação. 3,22 vezes 8,1. Aqui também não preciso tomar cuidado de encaixar vírgula embaixo de vírgula e assim por diante. Não preciso tomar esse cuidado, beleza? Só preciso tomar esse cuidado na soma. Então vamos lá. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu multipliquei aqui, pessoal. Vocês vão esquecer a vírgula agora. Imagine que vocês estejam multiplicando aí 322 vezes 81. Esquece vírgula agora. Nós vamos lembrar da vírgula lá no resultado, beleza? Então vamos lá. Do mesmo modo, nós vamos começar a multiplicar aí com o 1, né? 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 3 dá 3. Terminou? Passa para o próximo algarismo, que é o 8, beleza? Lembrando que pulei para o próximo algarismo, eu vou deslocar uma casa para colocar o resultado. 8 vezes 2, 16. Desloquei uma casa aí, beleza? 16 vai 1. 8 vezes 2 dá 16 também. 16 com mais 1, 17, eu desço 7 e vai 1 para a próxima ordem. 8 vezes 3, 24. Com mais 1, 25. Como não tem mais nenhum número para eu multiplicar, certo? Eu já multipliquei o 1 e o 8, eu posso colocar o resultado inteiro. Finalizei, soma os dois. Não tem nada aqui, eu posso completar com 0 ou não precisa. Desce o 2, né? 2 com mais 6 dá 8. 3 com mais 7, 10. Desce o 0, vai 1. Cada vez que eu agrupo de 10 em 10 aí, certo? Eu posso transformar em um número que está o quê? Na ordem superior. 1 com mais 5, 6. E desce o 2 aí, beleza? Agora, é importante, prestem atenção aqui. Agora chegou o momento de a gente colocar a vírgula. E é muito simples, pessoal. É simples demais. O pessoal confunde muito isso daqui, mas multiplicação com números com vírgula é muito simples. Eu vou contar quantas casas decimais eu tenho no total, juntando os dois números que eu multipliquei. Então, vamos lá. Depois da vírgula aqui, eu tenho uma casa, que é o 2, duas casas com o outro 2. No outro número, eu tenho apenas uma casa decimal. Então, olha, quantas casas decimais eu tenho aí no total? 3. Então, o que eu faço? A partir aqui, olha, do último algarismo, beleza? Eu vou contar 3 casas decimais e vou passar a vírgula. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai encaixar aqui. Então, é isso daí, pessoal. É muito simples mesmo. Faz a multiplicação, beleza? Depois, conta quantas casas decimais com vírgula tem nos dois números. Conta aí o resultado, certo? A partir do último, vocês vão contar. Deu 3, 1, 2, 3. Passa a vírgula. Ah, eu contei as casas aí e deu 5. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Passa a vírgula, beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Professor, e se eu tiver a multiplicação aí com números negativos, já que todo número inteiro também é um número racional? Não tem problema. Imagine que nós tenhamos aqui menos 2,8 vezes 5,4. Ó, qual que é o sinalzinho do 5,4?
mais. Não colocou, não precisa, não tem sinal, é positivo. Nós temos um número com sinal negativo e outro número com sinal positivo. Sinais diferentes, resultado vai ser negativo. Então, é só lembrar que esse resultado aqui, ele será negativo, beleza? Então, vamos lá armar. Nós temos aí 2,8 vezes 5,4. Pessoal, 4 vezes 8, lembrando, esqueçam a vírgula aqui, beleza? 4 vezes 8, isso daqui vai dar 32, vão 3, né? Desce o 2, vai 3. 4 vezes 2, 8. 8 com mais 3, que já tá lá, vai dar 11. Coloca o resultado completo. Não tem mais nenhum número aqui para multiplicar, bota o resultado completo. Pula para o próximo, que é o 5. 5 vezes 8, deixa eu só arrumar esse 11 aqui. 5 vezes 8, 40. Desce o 0, né? Deslocando uma casa para a esquerda. Desce o 0. E vai 1 aqui, ó. Beleza? Pode até apagar o 3 que já foi lá. 5 vezes 2, 10 com mais 1, 11. 10 com mais 1, 11. Agora é só somar, né? 2, 1 com mais 0 vai dar 1. 1 mais 1, 2 e desce 1. O que eu faço aqui agora? Conto quantas casas decimais. Tem uma no primeiro número e outra no segundo. Duas casas decimais, eu vou deslocar uma, duas vezes. Aí a minha vírgula, o resultado 12,12. Beleza? Pessoal, vou encerrar essa aula por aqui e na próxima aula, certo? Nós voltamos aí com a operação de multiplicação no conjunto dos números racionais, só que agora voltado para a representação fracionária. Pessoal, espero que vocês estejam gostando e estejam aprendendo. Qualquer dúvida, só entrar em contato com o suporte do curso. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado.